Olá, eu sou o professor Bispoeto, seu professor de língua portuguesa. A língua voa, a mão se arrasta de Bispoeta. A língua voa, a mão se arrasta, como afirma o linguista. Marcos Banho dá a pista de como a escrita se afasta da fala acelerada, que em poucos segundos revela vários mundos, enquanto a caneta pacata tenta romper nas linhas tortuosas do papel as imagens do céu e as águas marinhas. Sócrates nada escreveu. Coube a Platão a missão de manter a coesão, e a maiêutica prometeu, por meio de indagações, criar o próprio conceito, sem nenhum preconceito e muitas divagações. A língua muda e se transforma, e o pensamento viaja, o estudo sempre encoraja a conhecer outras normas. E para você que acompanhou até aqui essa recitação, faço um convite de você investir de 10 a 12 minutos do seu precioso tempo para acompanhar a nossa teleaula. Convido também que você se inscreva no canal, compartilhe os vídeos, toque no sininho e ao final deixe o seu conceito, a sua observação, a sua pergunta ou simplesmente uma observação, um elogio, uma crítica. Todas serão sempre muito bem aceitas e eu faço questão de responder a todas, certo, Elide? Certo. Perfeito. Então vamos dar prosseguimento à nossa formação de palavras do ponto de vista constitucional. Agora vamos para a 23ª parte. Estamos vendo outros processos de formação de palavras. Agora vamos ver. A combinação é um caso especial de composição, em que a nova unidade resulta da combinação de parte de cada um dos dois termos que entram na formação. Temos, por exemplo, português mais espanhol, temos o portunhol, Bahia mais Vitória, é aquele famoso clássico da Bahia, Bavi. São comuns na linguagem jocosa, por exemplo, sofrer mais professor igual a sofressor. Conhecia essa, Elide? Já ouvi falar. Sofressor. Aborrecer mais adolescente, aborrecente. Essa também já ouvi falar. Você conhece alguma, Elide? Não sei, teria que pensar agora. Olha, eu vou sugerir uma. Você já deve ter ouvido. Namorado mais marido é namorido? Isso. E boa. outras tantas. A grande vantagem da língua portuguesa é que nós somos muito criativos. Nós criamos a partir de uma determinada expressão, vira um verbo, combinando duas expressões, acabamos criando novas palavras, de acordo com as nossas necessidades e de acordo também com alguns modismos. A intensificação é um caso de intensificação ou expressividade semântica de uma palavra já existente mediante o alargamento de sufixos, quase sempre em isar, ou às vezes por modelos franceses ou ingleses, como agilizar, por agir, veiculizar, por veicular. Aí é sempre uma questão de escolha. Eu prefiro veicular, mas pode ser veiculizar. Obstaculizar, por obstar. Notem que obstar é até uma forma mais contrata, uma forma menor. Talvez, dependendo da pessoa que estiver escrevendo, ela pode escolher entre obstaculizar ou obstar. Protocolizar, por protocolar. Culpabilizar, por culpar. Depauperizar, por depauperar. Já o hibridismo, chama-se hibridismo a formação de palavras com elementos de idiomas diferentes. São mais comuns os hibridismos constituídos da combinação de elemento grego com outro latino ou românico. É o caso de sociologia, por exemplo, que nós temos a combinação de um prefixo grego, a combinação de dois termos, um latino e um grego. Autossugestão,
que combina os afixos grego e português, televisão, que combina grego e português, burocracia, que combina o francês bureau e o grego, automóvel, grego e português, decímetro, latino e grego. Agora vamos fazer uma pequena pausa para a água. Lembrando que o professor Bispoeta disponibilizou no seu YouTube todas as aulas na playlist. Então, se vocês quiserem acompanhar algumas das aulas, é só entrar no YouTube e procurar a matéria que tenha vontade de rever. Muito bem, Elide, muito obrigado. E aqui eu estou mostrando para vocês a Língua de Eulália, do linguista Marcos Banho. É um livro muito interessante, é uma novela sociolinguística muito interessante, não tem tantos termos técnicos, ele transforma esses termos técnicos numa conversa entre ele e umas pessoas que estão fazendo uma visita, e é muito interessante porque daqui eu queria dizer para vocês o seguinte: lendo a gente acaba se provocando a si mesmo e acaba, nessas leituras e releituras, acabam surgindo novas ideias, novas escritas. Foi o que aconteceu exatamente com esse meu poema de hoje. Tudo bem? Bem, vamos dar prosseguimento. Agora nós vamos ver. A nossa língua forma com facilidade hibridismos com elementos estrangeiros que se acham perfeitamente assimilados ao idioma, que passam como elementos nativos. Assim é que fobia, mania, filo, tele, macro, micro, neo, pseudo, auto e sufixos como ismo, ista, ico se juntam a elementos de qualquer procedência. É o caso, por exemplo, de germanófilo, que seria o quê? Uma pessoa que ama tudo que vem da Alemanha, germanófilo. Russófilo, que vem da Rússia. Germanofobia, aqui já é diferente, lembram-se de fobia? Então, germanofobia seria uma pessoa que tem medo ou aversão de tudo que vem da Alemanha. Russofobia, mesmo caso, tudo que tem medo de tudo que vem da Rússia. Retratomania é uma pessoa que tem mania de retrato. Teleguiado, micro-ônibus. Notem que o micro-ônibus precisa ter o hífen, precisa ser hifenizado, porque aqui nós temos o encontro de letras iguais, usa-se o hífen. Neo-vencedor, que é o novo vencedor. Pseudo-vencedor. Autocrítica. Autorretrato, notem que aqui já não tem o hífen, embora autorretrato. Então, dobramos o R para poder pronunciar como autorretrato. Caiporismo e governista. Radicais gregos mais usados em português. Grande é o número de radicais gregos que encontramos no vocabulário português. Muitos deles nos chegaram através do latim e são antiquíssimos. Lembremos-nos de que nos séculos 16 a 18, o latim era o veículo das obras de ciência e de filosofia, em que abundavam os empréstimos de palavras gregas. Na adaptação dos termos gregos para o latim, geralmente se procedia da seguinte maneira: K, ai, ei, oi, ou, u e r aspirado, gregos eram transliterados para latim, respectivamente em C, AE, I, OE, U, Y, RH, e essa prática prevalecia para o português e demais línguas modernas. E aqui eu gostaria de destacar como nós sofremos essa influência do latim. A nossa língua, 85% das palavras de língua portuguesa provém do latim, tem origem no latim. Então, portanto, não é de espantar que nós até hoje utilizemos algumas palavras diretamente do latim, ipsis literis,
ipso facto e tantas outras, ora pro nobis, eu não me lembro de mais nenhuma agora, mas tem uma série de elementos do latim que nós ainda continuamos executando, continuamos praticando, exatamente como se diz em latim. Tudo bem? Bem, estamos encerrando mais essa teleaula. Fico feliz por vocês terem acompanhado até aqui. Sejam muito felizes e fiquem com Deus.